Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Sou o irmão Daniel Arcanjos, estamos aqui mais uma vez reunidos de volta às meditações, depois desse período de Semana Santa, depois desses dias do Tríduo Pascal, hoje para declarar que verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Então que nós possamos abrir nossos corações, possamos deixar o Espírito da ressurreição do Senhor tomar conta de nós e assim façamos nossa meditação diária, nos entregando a Deus através de suas santas palavras. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Eu te peço também, Espírito Santo de Deus, que envie o teu santo poder de ressurreição, envie para nós o teu poder de restauração, de reconstrução das nossas vidas, para que possamos realmente ressuscitar com Cristo, para que possamos realmente viver com Cristo nessa verdadeira motivação de ressurreição, nessa alegria da ressurreição, nessa alegria da Páscoa. Vem, Espírito Santo de Deus, e esteja em nós, reestruturando, reconstruindo, refazendo nossas estruturas, nossas vidas, para que sejamos verdadeiramente teus, para que possamos realmente receber o Espírito de vida eterna, uma caminhada de vida eterna e estar totalmente entregues a Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Pedro tomou a palavra e começou a falar. De fato, estou compreendendo que Deus não faz diferença entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa notícia, a boa nova, da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Eu me refiro a Jesus de Nazaré, que foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo, testemunhar que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão de todos os seus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei. Viverei para cantar as grandes obras do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Segunda leitura. Temos duas opções de leitura aqui no domingo da Páscoa, mas nós leremos as duas formas. Carta de Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitaram com Cristo, esforcem-se para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirem às coisas celestes e não às coisas terrenas. Pois vocês morreram, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida,
aparecer em seu triunfo, então vocês aparecerão também com ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O motivo do orgulho de vocês não é coisa digna. Vocês, acaso não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purifiquem-se do velho fermento, para serem massa nova, já que vocês são sem fermento, neste caso. De fato, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Portanto, celebremos-nos a festa, não com o velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães sem fermento, isto é, na sinceridade e na verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão e não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Que bênção, que alegria. Gente, Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Nossa, é uma alegria imensa poder falar da ressurreição de Jesus, poder meditar com vocês sobre a ressurreição de Jesus. Já tenho algumas coisas em mente que quero compartilhar, mas desde já lembrar cada um de nós que nessa memória que nós fazemos tão profunda da Semana Santa, da Trindade, né, do Tríduo Santo, que nós possamos então também ter em mente que tudo isso acontece por nossa causa. Tudo isso acontece para a nossa salvação, para a nossa morte, para a vida velha, como diz São Paulo, e tudo isso acontece para a vida eterna, para uma nova vida, de fato. Por isso boa nova, por isso boa notícia, evangelho em grego, evangelion, evangelho, coisa nova, boa notícia. É sobre isso. E aí Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele toma a palavra quando eles estão ali, naquele contexto, Pedro e mais dois irmãos, se não estou enganado, mais dois irmãos, dois apóstolos que estavam acompanhando Pedro, eles chegam a Cesareia, né, a cidade de Cesareia, que fica inclusive no limite, né, digamos assim, numa fronteira entre o mundo judaico, a cultura judaica, e para além da Cesareia nós temos um mundo realmente pagão, né, um mundo completamente pecador, e ali eles encontram um homem chamado Cornélio. Cornélio, ele teve uma visão na noite anterior, né, 4 dias antes, perdão, ele teve uma visão 4 dias antes, e ele explica que o anjo que aparece para ele, ou a transfiguração de um homem translúcido, resplandecente, surge diante dele, e ele escuta que é preciso chamar Simão Pedro para conversar, para que possam conversar. E aí ele explica toda a situação, então Simão, ele compreende por que eles foram chamados para ir até Cesareia. E aí ele toma a palavra, Simão toma a palavra e comenta, explica, né, fala com Cornélio a respeito da situação de modo geral. Cornélio, ele se sentia muito pecador, ele se sentia impuro, lembrando onde eles estavam, né, na Cesareia, no lugar que se dividia entre o judaísmo e a vida pagã.
Cornélio se sentia impuro, Cornélio se sentia como esse homem que está com os dois pés, né? Um no mundo e o outro na igreja, digamos assim. E aí Pedro fala para ele: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação a que pertença. Ou seja, não importa o lugar onde você esteja, não importa em que condição você esteja, não importa se você está em pecado ou não, não importa se você se sente imensamente pecador, não importa se você sabe que você está sujo, que você precisa se confessar, que você precisa de purificação, não importa que tipo de pessoa você acha que você é, importa que Deus olha para você como um filho amado e que ele não faz distinção entre as pessoas. Ele confia que o coração da criatura que ele fez, o coração de cada um de nós, o seu coração, o meu coração, ele sabe, ele vê que cada um de nós tem a possibilidade de redenção, desde que nós possamos realmente temer a Deus. Deus não faz diferença, distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita, percebam, ele aceita quem o teme, ele aceita quem pratica a justiça, ele aceita quem faz o bem, ele aceita quem busca obras de redenção, ele aceita quem se converte, ele aceita aqueles que se entregam a ele aceita quem busca a misericórdia dele, ele aceita. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova. Deus, de fato, enviou a sua palavra, ele enviou a sua palavra. Quando Pedro diz isso, ele está dizendo que ele enviou a palavra viva, ele enviou Jesus Cristo para os israelitas, para o povo de Israel. Mas o povo de Israel, depois de Jesus Cristo, o povo de Israel se torna não mais apenas um povo judeu. O povo de Israel, depois de Jesus Cristo, se torna verdadeiramente o povo escolhido de Deus, aqueles a quem crerem em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus, você é povo de Israel. Se eu creio em Jesus, eu sou o povo de Israel. Eu faço parte de Israel, o povo escolhido de Deus, desde que eu creia em Deus, desde que eu pratique a justiça, desde que eu obedeça as palavras do meu Senhor, desde que eu de fato seja testemunho vivo daquilo que Jesus falou. Isso vai para cada um de nós, meus irmãos e irmãs. Por isso que Pedro diz que Deus não faz distinção entre as pessoas, não importa se está na Europa, na África, na Ásia, na América, não importa. O que importa é que nós possamos de fato demonstrar que os nossos corações estão convertidos, os nossos corações são de fato de Cristo. Isso que importa. Deus enviou a sua palavra aos israelitas, ao povo escolhido, e anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Não importa quem seja, desde que creia em Jesus, ele é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Pedro está dizendo aqui para Cornélio: vocês que leem as Escrituras, vocês que meditam, vocês que rezam, vocês que buscam conhecer mais da palavra. Recentemente aconteceu todas essas situações na Galileia. Alguns anos já haviam se passado, né, meus irmãos? E aí Pedro diz: vocês lembram o que aconteceu na Judéia e em toda a Galileia? Jesus que passava pelo povo, o batismo de São João, o batismo de João Batista. Vocês lembram do que João fazia? Vocês lembram de quem João falava? João pregou um batismo de conversão, redenção e purificação. E aí, versículo 38. Eu me refiro agora a Jesus de Nazaré. Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Deus ungiu Jesus, filho amado, com o Espírito Santo e com poder. E Jesus andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio. Porque Deus estava com Jesus. Porque Deus estava com Jesus. Isso significa dizer, meus irmãos e irmãs, que nós temos a possibilidade, nós temos a capacidade de entregar para o Senhor as nossas vidas, de doar para o Senhor tudo que temos e tudo que somos, de dar para o Senhor aquilo que de fato faz parte de nós. A partir do momento em que nós aceitamos o seu batismo, aceitamos o Espírito Santo e realmente confiamos em sua palavra, que é Jesus Cristo. Aqueles que estavam antes na vida velha, dominados pelo maligno, agora são vida nova. Porque Deus está conosco quando cremos em Jesus Cristo e quando fazemos aquilo que Jesus nos pede. Nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém.
Eles mataram Jesus. Eles o fizeram isso. Eles mataram Jesus, suspendendo-o numa cruz. Percebam como Pedro, ele não esquece desse fato. Percebam como Pedro não se esquece de toda essa situação. E agora tem algo de muito interessante. Pedro, ele não mais diz, nós matamos Jesus. Ele diz, eles mataram Jesus. Porque agora existe uma pequena distinção. Existem os judeus e existem os cristãos. Lógico, eles não se consideravam cristãos especialmente. Naquela época eles diziam que faziam parte do caminho de Cristo. Eles eram testemunhas do caminho. Testemunhas do caminho. Por quê? Porque todo aquele que segue a Cristo está seguindo o caminho do Calvário. Eles fazem parte do caminho. Nós cremos no caminho. Jesus é caminho, verdade e vida. Nós cremos no caminho. Cremos que Jesus realmente pode nos salvar. Cremos que Jesus nos libertou na cruz. Nós somos parte desse caminho. E nós que somos do caminho, agora nós temos uma vida diferente da vida dos judeus. Nós somos do caminho, nós somos de Cristo. Os judeus crucificaram Jesus Cristo. Os judeus mataram Jesus. Deus, porém, o ressuscitou ao terceiro dia. Ele concedeu manifestar a sua crença, não para todo o povo, mas para as suas testemunhas, para aqueles que se martirizam, para aqueles que dão a própria vida por ele. Para aqueles que realmente se entregam por Deus, Deus revelou a verdade. Qual é a verdade? Que Jesus morreu, ressuscitou e nos livrou da morte, do pecado e da morte eterna, do sofrimento eterno. Jesus, enviado como ungido de Deus, nos libertou em definitivo. Nós precisamos crer nisso. Nossa vida por inteira, nossa razão de viver é realmente crer que Jesus morreu por nós, nos libertando na cruz. Ele morreu por nós quando nós estávamos em pecado, como diz São Paulo, e agora nós ressuscitamos com ele. Nós ressuscitamos com ele, como diz a carta de Paulo aos Colossenses. Que nós possamos realmente entender tudo isso para que possamos compreender que a nossa vida já não é mais a mesma vida porque Jesus já ressuscitou. Nós precisamos ressuscitar com Ele. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo como se estivéssemos mortos. Essa é a verdade. Estamos vivendo como se estivéssemos mortos. E nós precisamos parar com isso e entender o contrário, que é preciso viver sabendo que Jesus ressuscitou com alegria nos olhos, com um sorriso no rosto, esbanjando a alegria que vem do alto, não uma alegria qualquer, mas a verdadeira alegria, a felicidade plena que vem de Deus. Porque pela sua misericórdia Ele morreu por nós e ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. E agora nós estamos aqui para testemunhar que Deus constituiu Jesus como justo juiz, juiz dos vivos e dos mortos. Sobre Ele todos os profetas dão o mesmo testemunho. Todo aquele que acredita em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Meu irmão, minha irmã, você está vivendo como? Você está vivendo como? Como alguém que ainda é pecador, como alguém que não acredita na misericórdia, como alguém que não consegue se perdoar? Ou você está vivendo realmente sabendo que o teu Senhor, o teu Deus, o teu Rei, Jesus Cristo, Ele morreu por ti e Ele se sacrificou para te livrar de toda malícia, para te livrar de todos os pecados, porque Ele é eternamente misericordioso, como diz o Salmo 117. Nós precisamos viver com alegria, nós precisamos viver e exultar ao nosso Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Todas as gerações agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Todos os lugares, de todos os aspectos, de todas as culturas, digam, crendo em Jesus Cristo, eterna é a sua misericórdia. Ele nos salvou, eterna é a sua misericórdia. Ele nos libertou quando escorreu sangue e água daquela cruz, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. E como eu acabei de dizer com a primeira leitura, a casa de Israel, aqueles que se entendem povo de Deus, digam, eterna é a misericórdia do Pai, eterna é a misericórdia do Filho, eterna é a misericórdia do Espírito Santo, eterna é a misericórdia. Eterna é a misericórdia.
para sempre, em todos os momentos, independente de quem você seja, não fazendo distinção das pessoas. Eterna é a misericórdia de Deus, porque Ele crê que todos merecem redenção e todos podem alcançar a redenção, a conversão, a salvação, de fato. De fato. É por isso então que nós temos aqui São Paulo, nós temos ele dizendo na segunda leitura, nós temos aqui a carta de Paulo aos Colossenses: esforcem-se para alcançar as coisas do alto, busquem as coisas do alto e não as coisas terrestres. Vocês morreram com Cristo, então ressuscitem com Cristo. Vocês morreram com Cristo, então ressuscitem com Cristo, porque antes vocês estavam mortos, vocês estavam realmente numa vida morta, numa vida de pecado. Agora a vida de vocês está escondida em Deus por meio de Cristo, que nos salvou na cruz. Por meio de Cristo. E quando Cristo aparecer em seu triunfo na vossa vida, então vocês vão aparecer também com Ele, revestidos de glória. O que Paulo quer dizer é que a partir do momento em que nós passamos a viver realmente crendo e vivendo, experimentando da alegria plena que é a ressurreição de Cristo, então nós vamos realmente revelar Cristo em nossas vidas. E a partir do momento que revelamos Cristo em nós, Cristo nos chama para a vida eterna com Ele no céu, revestidos de glória. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo isso na carta aos Colossenses, mas podemos olhar também na carta aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Olha como é forte o que ele diz. O motivo do orgulho de vocês não é coisa digna. Aquilo que vocês carregam desse orgulho, dessa vontade, desse egocentrismo, aquilo que nós carregamos de olhar somente para nós mesmos, isso não faz o menor sentido. Nós precisamos realmente entender. Acaso não sabeis, acaso vocês ignoram que um pouco de fermento é capaz de levedar a massa inteira? É capaz de fazer uma massa inteira assim inflar. Quem prepara comida, quem usa fermento, sabe do que São Paulo está falando. Ele está falando que um pouco de fermento é capaz de fazer um pão crescer até demais. Dependendo da quantidade que se coloca, é capaz de fazer uma massa crescer até demais. Parem de inflar. Parem de se engrandecer. Parem de realmente querer se fazer maior do que tudo, maior do que os outros. Não. Lancem fora o fermento velho, esse fermento de orgulho, esse fermento que infla os corações, esse fermento que não acrescenta em nada. Purifiquem-se do homem velho, purifiquem-se desse fermento velho, lancem fora para serem massa nova, para que sejam realmente coisa nova, vida nova. Porque vocês devem ser sem fermento. Sem fermento significa pães ázimos, que são os pães usados para as cerimônias de festas. São pães muito finos. E aqui vale destacar, talvez você não saiba, mas o formato da hóstia, o formato da partícula, quando ela é produzida, ela não é um formato qualquer. Primeiro, é um formato circular, para entender que em Cristo tudo começa e em Cristo tudo termina. É um ciclo. E para entender também que, na verdade, o formato achatado, o formato é uma partícula fina, redonda, é exatamente igual aos pães judaicos da festa da Páscoa. Pães ázimos, pães sem fermento. Pães que não se engrandecem, porque maior do que todos nós foi aquele que se fez pequeno, Jesus Cristo. Maior do que todos nós é aquele que se faz pequeno, o pão da vida. Olha essa profundidade, olha onde está realmente escondida a palavra de Deus. Está escondida num pequeno pão. O corpo de Cristo. E é por isso que São Paulo diz que, de fato, o nosso cordeiro pascal, o cordeiro que é sacrificado na Páscoa, para a festa da Páscoa, Cristo foi imolado. Celebremos assim essa festa, não como fermento velho, mas de fato, nem com fermento de maldade, nem com fermento de perversidade, sem orgulho, sem nada do pecado que antes fazia parte de nossas vidas. A partir de agora, é realmente ressuscitar com Cristo, celebrar com pães ázimos, pães sem fermento, com o pão da vida, a hóstia santa, de natureza e de verdade. E assim buscar o que vem do alto, assim buscar ter uma vida de fato alicerçada nas coisas do alto, parando de buscar as coisas terrenas, parando de almejar as coisas terrenas. Eu imagino que você vai participar de uma Santa Missa, e é por isso que eu não estou muito preocupado com o Evangelho de hoje, mas eu quero destacar um ponto
apenas, seja no versículo 1 ou no versículo 2. No primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Meus irmãos e irmãs, ela saiu correndo e foi encontrar com Simão e outro discípulo. Mas eu não quero necessariamente entrar nos pormenores desse evangelho, porque eu imagino que você vai escutar essa meditação também na Santa Missa. Eu quero que você entenda um ponto aqui muito específico. Primeiro dia da semana é domingo, que em grego tem a ver com Dokirios, que significa literalmente dia do Senhor. Dokirios ou Dokirios. E é por isso que nós cantamos Kyrie eleison. No primeiro dia da semana, domingo, o dia do Senhor, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Maria Madalena, a mulher que estava aos pés da cruz de Cristo, a mulher que acreditava e que entendia, antes mesmo dos discípulos, antes mesmo dos apóstolos, ela acreditava e entendia cada palavra de Jesus. Ela tinha sido tocada profundamente e ela compreendia cada palavra de Jesus, ainda que estivesse completamente assustada, ainda que estivesse completamente chocada com o fato de que Jesus havia morrido naquela cruz e a forma como Jesus havia morrido na cruz. Ainda assim, ela estava crente e ela vai até o túmulo bem de madrugada. Ela queria perfumar. O Evangelho de Lucas vai dizer que ela queria perfumar o corpo de Cristo. E aí, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, percebam, quando ainda estava escuro, estava começando a nascer ainda o dia. Quando ainda estava escuro. E é aqui que eu quero destacar um ponto. Jesus é a luz do mundo. Ela poderia ter ido a qualquer horário daquele dia. Ela foi logo de manhã. Primeiro porque ela não queria ser vista perto do túmulo de Jesus. Ela estava com medo de que pudesse ser pega como uma das seguidoras de Cristo. E ela vai então quando ainda está escuro para perfumar o corpo de Jesus. E perfumando o corpo de Jesus, ela queria poder contemplá-lo. E realmente crer, ela queria realmente entender como foi que tudo aquilo aconteceu. E Jesus havia morrido. Por que esse é um ponto importante? Porque Jesus é a luz do mundo. Ela foi quando ainda estava escuro. E quando chegou lá, no meio da escuridão do túmulo, Jesus não estava. Jesus é luz. Jesus é a nossa luz. Ele não estava na escuridão do túmulo. A pedra havia sido retirada. O Senhor não estava ali. Outros evangelistas vão dizer que Santa Maria Madalena, ela teve a visão, né? Ela teve a visão de dois anjos diante dos olhos dela, que disseram: aquele a quem procurais não está aqui, ele ressuscitou. E aí Madalena, então, espantada com tudo que aconteceu, com tudo que ela viu, ela corre em direção a Simão Pedro e a João. Ela corre até o mais velho e até o mais novo. Ela corre. Ela vai imediatamente rápido. Ela vai em busca. Ela quer saber o que aconteceu. Ela quer contar para eles o que aconteceu. Lógico, São João ele não dá detalhes da situação como um todo. Outros evangelistas vão explicar o que Maria Madalena viu. Mas o ponto é que Jesus é a luz do mundo. E nós precisamos compreender isso. A nossa luz não vai ficar presa nas trevas, não tem nada que possa prendê-lo, não tem nada que possa escondê-lo, não tem nada, porque a luz do mundo nada mais é do que a mesma luz que criou o universo inteiro quando Deus disse que se faça a luz. Então que nós possamos nos voltar sempre para a luz e jamais tirar nossos olhos daquele que realmente ressuscitou. Jamais tiremos os olhos daquele que realmente deu a vida por nós, ressuscitou e agora é a nossa verdadeira luz, aquele que nos ilumina constantemente até o fim de nossas vidas. E crendo na ressurreição, vamos alcançar a vida eterna e contemplar essa verdadeira luz na glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, fiquem com a paz do bom Deus penetrando em seus corações e que a luz de Cristo possa iluminar-nos cada vez mais. Entenda que você faz parte desse povo e que Deus é a sua verdadeira luz. Jesus Cristo, que ressuscitou e te libertou, é a verdadeira luz. Até o próximo momento de meditação.